Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Duarte Branquinho e hoje é uma edição especial porque estou a gravar no Salão do Brinquedo de Lisboa, que se realiza no Hotel Roma, em Lisboa, obviamente, e já vamos na quarta edição deste ano e eu tenho como convidado o Ricardo Leite, que é um dos organizadores e que foi o fundador deste salão. Ricardo, bem-vindo a este podcast que é a Contracorrente. Eu acho que gostar de brinquedos antigos numa era digital não pode haver coisa mais a contracorrente. Bem-vindo, e gostava que fizesse uma apresentação tua e que nos falasses do que é o Salão do Brinquedo de Lisboa. Olá Duarte, agradeço desde já também o convite aqui para esta nossa conversa. Começo por dizer que o Salão do Brinquedo de Lisboa foi uma iniciativa de 4 colegas colecionadores de brinquedos, obviamente. Resolvemos criar, não havia em Lisboa nenhuma coisa deste género, havia o mais próximo na linha um evento de colecionadores organizado pelo Clube Português de Automóveis Antigos. Era uma coisinha, digamos, muito modesta em termos de organização e os colegas desafiaram-me, digamos, a encabeçar este projeto. Começou em 2011. Portanto, de 2011 para cá a coisa tem crescido. Há até pessoas que dizem que nós devíamos fazer todos os meses ou todas as semanas. E isso achamos que é banalizar o evento. Portanto, começámos com uma edição por ano para 2 e rapidamente para 6 edições por ano, sendo que 3 entre o período do princípio do ano e o verão, e depois 3 edições depois do verão até ao Natal. Olha, Ricardo, eu tenho que dizer que eu sou daqueles que mas pronto, isto é puro egoísmo. Eu gostaria, claro, que fosse mensal, até porque nem sempre estou cá, mas óbvio que quando estou sempre e venho sempre ao salão sempre que posso. Já agora, para quem não conhece o salão, eu vou só dar aqui, tenho um folheto à minha frente e vou ler. Já houve uma edição em fevereiro deste ano, houve uma em abril, outra em maio. Hoje, dia em que estamos a gravar, 14 de setembro, sábado, estamos aqui, e haverá ainda duas edições mais este ano, uma no dia 26 de outubro e outra no dia 14 de dezembro. Ricardo, eu notei uma coisa, eu hoje cheguei cedo, quer dizer, o salão começa às 10, cheguei pouco depois, talvez pelas 10h30, e deparei-me com uma enchente. O que é que aconteceu? Eu acho que nunca tinha visto tanta gente no salão das vezes que vim, mas o que é que aconteceu? É depois das férias, as pessoas tinham saudades, o que é que aconteceu? Sim, eventualmente esta edição de setembro, sendo digamos, que eu lhe chamo da rentrée, é sempre uma edição muito concorrida. De qualquer maneira, o salão, como já tem 13 anos de existência, funciona sempre bem, há muita gente, isto também é muito anunciado nas redes sociais, várias vezes já tiveram aqui os canais de televisão também a fazer reportagens, portanto é um evento, digamos, que ganhou em termos nacionais, podemos assim dizer, a sua presença, portanto, garantida. Como eu estava a dizer ao princípio, portanto, a ideia surgiu de um evento que havia na linha, havia também, que ainda continua a existir, um no Porto, na cidade do Porto, que há uns anos fazia grande sucesso, não na nossa dimensão, mas, portanto, dentro de um núcleo mais restrito dos colecionadores, e agora, portanto, isto ganhou uma dimensão realmente de nível nacional. Já temos muitos convites para fazer noutros sítios, já houve outras tentativas de outras organizações para descentralizar, digamos assim, contrariando aquela teoria antiga de que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, não é? Não sei quem foi o ilustre filósofo que disse isto. Mas de facto outras tentativas que se fizeram noutros pontos do país não resultam com esta dinâmica, e portanto isso tem a ver também com aqui a localização do evento, que o Hotel Roma é realmente uma mais-valia, portanto a Avenida de Roma por excelência é uma das zonas de Lisboa com mais vida, onde ainda é considerado um bairro residencial e com muito comércio. Isso também ajuda a fazer a diferença. As instalações do hotel também são muito boas, portanto, temos muito boas condições
e, portanto, com tudo isto, portanto, está o sucesso garantido, digamos assim, é para continuar. É verdade, bem, eu só posso concordar, até porque bem, a localização é ótima, o espaço também é ótimo, para quem não conhece, o salão tem este espaço no Hotel Roma, o salão decorre em 2 salas que são desniveladas, uma maior e uma mais pequena, tem também uma pequena zona de apoio com comidas ligeiras, café e bebidas, também ajuda, é bem fornecido de transportes. Agora há uma coisa que eu queria dizer a quem nos ouve, porque há aquela tendência... A pessoa pensa sempre, bom, é um salão de brinquedos, as pessoas vão comprar brinquedos antigos, mais ou menos antigos, fazer um negócio, mas muito mais importante do que isso, é não só a paixão do colecionismo, mas principalmente os amigos, não sentes isso? Porque há aqui sempre... Bem, eu tenho grandes amigos daqui de longa data e não só, não é? Que entretanto fiz aqui, há sempre troca de conhecimentos, de coleções, de comparar o que é que tem de um lado e do outro. Sentes isto mais como uma paixão do que um negócio, ou não? Obviamente que sim. Isto, em princípio, é um evento para colecionadores, para entusiastas. Há aqui uma componente forte de amizade que se cria. Eu, pessoalmente, por mim, posso dizer que muitos dos meus grandes amigos hoje são amigos amizades que eu desenvolvi nesta conjuntura do colecionismo. Não descurando os amigos de infância, mas e no teu caso até é engraçado porque vieste aqui parar ou vieste a encontrar um amigo de colega de liceu. É verdade. Nós agora estamos olha, lá está, no andar de cima, digamos assim, não é? Aqui numa sala onde podemos estar mais à vontade por causa do ruído. Mas sim, eu quero ver se apanho lá embaixo o Zé para também lhe pedir umas palavrinhas e para nos falar disso, que fomos colegas de liceu, somos amigos há muitos anos e foi engraçado reencontrá-lo. E mais, Ricardo, há pouco estávamos a falar, tu sempre estiveste ligado também muito às questões militares, à militária, ao colecionismo de índole militar. E também temos um grande amigo nosso em comum, infelizmente que já partiu, o Roberto de Moraes. É bom recordá-lo aqui porque ele gostaria com certeza de estar aqui e de estar nas suas conversas de história militar e a apreciar também o colecionismo e tudo isso. Pois, portanto, o colecionar brinquedos, para já, remete-nos em princípio para a nossa infância, porque normalmente o perfil, digamos assim, do colecionador de brinquedos o mais normal é colecionar as coisas com que o colecionador procurar aquilo com que brincou na infância. Não é sempre, mas é o mais habitual. E, portanto, daí vem essa questão também portanto, quando nós reencontramos amigos de infância, vamos automaticamente relembrar as brincadeiras de infância. Portanto, aí os brinquedos estão associados. Eu posso dizer que na minha coleção particular tenho muitos brinquedos que me foram oferecidos por amigos que não ligam nada a estas coisas ou não têm o bichinho do colecionador, que nem toda a gente tem, felizmente para essas pessoas, né? Vivem vidas mais saudáveis se calhar, mas tenho uma vasta gama de brinquedos que me foram oferecidos por amigos e eu consigo ainda hoje em dia, no meio de milhares de brinquedos, posso dizer que são milhares, não sei quantos são, mas os jornalistas perguntam muitas vezes quantos brinquedos têm ou quantos soldadinhos têm. Digamos, a minha temática é mais o soldadinho. E eu não posso dizer que não faço ideia nenhuma. Quer dizer, são milhares, mas consigo imediatamente olhar para uma vitrine e saber que aquele boneco me foi oferecido pelo Manel, o Joaquim ou o António, e inclusive alguns da minha infância, e me lembro por quem é que foram oferecidos, se foi por uma tia, por uma avó, por uma... Portanto, tudo isso são memórias importantes e para quem gosta, digamos, destas recordações nostálgicas, e aqui então também faço as tuas palavras em relação ao Roberto Moraes, nosso amigo, embora ele não fosse da temática dos brinquedos, mas mesmo assim lembro-me dele ele foi aluno e professor do Colégio Militar, e lembro-me dele ter umas miniaturas de figuras do Colégio Militar, que eu tenho iguais também na minha coleção, e embora ele não me as tenha oferecido, mas acho que quando eu olho para elas, lembro-me imediatamente dele. Ok, muito bem. Uma coisa, Ricardo, agora nem de propósito, falando de gerações mais jovens,
eu noto no salão sempre aqui, é claro que a maioria das pessoas que vêm ao salão são pessoas já digamos da meia idade para cima. Mas eu noto algumas pessoas mais jovens, eu sei alguns, aliás casos que eu conheço, há aqui alguma tradição familiar, pronto, são filhos de pessoas que já são colecionadores e que seguem o gosto paterno, mas vejo algumas pessoas mais novas, o que também é um bocadinho a contracorrente, como se chama este podcast, desta geração digital. O que é que me dizes da nova geração dos colecionadores? Sim, nós estamos sempre em evolução e aqui no salão também, que é bom, no sentido em que há temas que são os temas novos, da malta nova, e isso é bom sentir que as coisas não acabam, não é? Portanto, os interesses são diferentes, nomeadamente, quer dizer, o caso mais flagrante será o chamado retro gaming, que até já é esta designação em termos do colecionismo do retro gaming. Portanto, estamos a falar da malta que já é da geração das consolas e dos videojogos, não é? Em que as primeiras versões, lembro-me, por exemplo, dos anos 80, do ZX Spectrum, os primórdios, aquelas primeiras consolas muito, como é que se diz, muito artesanais ou muito primárias, não é? Em termos de grafismos, etc., comparando com aquilo que se joga agora, não é? Portanto, tudo o que é, por exemplo, PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo, portanto, isso é um nicho de negócios hoje em dia que traz muitos colecionadores entre essa temática e outras modernas, portanto, que vai dando sangue novo aqui aos participantes no salão, tanto os vendedores como os visitantes. Ora bem, o colecionismo não está perdido, isso, estamos em força. Ricardo, já agora, pronto, não resisto a perguntar, tu tens também um espaço que é o espaço Toy Broker, para quem ainda não conhece, faz uma breve apresentação, até porque com certeza, e é a minha esperança, haverá interessados depois de nos ouvirem. Sim, uma das razões por que se escolheu o Hotel Roma foi porque estava aqui na minha zona, digamos assim, que é ali a zona do Campo Pequeno. O meu espaço não é uma loja no sentido tradicional, portanto é uma cave transformada em showroom, digamos assim, e eu estou sempre a dizer às pessoas que não tenho uma loja porque há muita gente que se calhar não se zanga, mas que fica triste porque vai visitar o meu espaço e a maior parte das coisas que vê não pode comprar porque são das minhas coleções, não é? Mas eu tento sempre usar portanto, a minha coleção como showroom. E depois, consoante o interesse das pessoas, tento ir à procura das peças iguais às que as pessoas veem no meu espaço. Portanto, toda a gente está convidada a entrar no meu espaço e a razão que ele existe é precisamente para poder partilhar as coisas e não, como muitos colecionadores, ter as coisas escondidas em casa e ninguém as vê a não ser o próprio, e às vezes nem o próprio as vê, porque tem tudo enfiado em gavetas e armários. E não usufrui das próprias coisas. Curiosamente, uma jovem brasileira que me visitou há umas semanas atrás e que depois percebi que ela me disse que é estudante ou já profissional de psicologia, portanto psicóloga eventualmente, achei piada ela dizer, ela em conversa dizia que a mãe não compreendia o facto de ela colecionar as coisas, estava a comprar inutilidades. E então qual foi a resposta dela? Achei isso muito interessante. Estas coisas que eu compro não são para ser utilidades, são decoração. Exatamente. Portanto, o colecionador decora a sua casa com peças que gosta, conforme as pessoas põem quadros na parede ou bibelôs, portanto, estamos a falar em artigos que são decoração, de facto. E eu, ao longo dos meus quase 30 anos, mais de 30 anos de colecionismo, entre a temática da militar, das coisas militares antigas e dos brinquedos, já vi coleções belíssimas e muito bem expostas. Nomeadamente, um exemplo clássico que toda a gente conhece, toda a gente em Lisboa, o pavilhão chinês. Pronto, aí está um exemplo de como é que uma coleção pode servir não só como decoração, mas como decoração de um espaço comercial.
É verdade, Ricardo, tocaste aqui num ponto e agradeço-te, que é um ponto muito importante, porque, como disseste ao início, e eu agora falo do meu caso pessoal, eu sempre tive esta veia colecionista de várias coisas, até as coisas da minha geração, os cromos, as pequenas figuras, mas mesmo a ideia de juntar os brinquedos com as embalagens, etc. Sempre tive essa panca, digamos assim, para usar um termo técnico, mas depois de repente surgiu outra coisa, que é também a nostalgia, não é? Há aqui um reviver do passado, como bem disseste, a seguir também há o reviver do passado, de um passado alheio, como por exemplo o da geração dos meus pais. Eu tenho muita coisa, livros, que é a minha principal doença, mas também brinquedos dessa geração, coleções de cromos dessa geração, muitas coisas. Mas, além disso, por muito que me custa crer, que há sempre aquela tentação purista de que a coleção é uma coisa especial, não, como muito bem dizes, também serve como decoração, e eu hoje tento, até para tentar ter uma parte minúscula da minha coleção exposta, porque infelizmente grande parte dela está encaixotada, como de muitos de nós, o que é horrível, mas enfim, o espaço assim o dita. Mas é muito interessante de ver isso como decoração, porque às vezes as pessoas não querem admitir, mas acaba por ser. Ricardo, já estamos avançados, eu sei que tens que voltar para o teu posto. Desafio-te só com uma última pergunta, que é, e posso fazer aqui uma confidência, já agora, para quem nos ouve, pronto, eu comprei ali umas figuras da Britons, pronto, mais umas, não é? Como se eu não tivesse umas, mas comprei, estavam em ótimo estado, e agradeço, e fizeste um belíssimo preço, pronto. Diz-me uma coisa, tu estás mais especializado, ou engano-me, nas coisas militares, mesmo brinquedos, figuras militares, mas não só. O que é que vendes mais? Qual é o que gostas mais de vender? Em que é que estás mais especializado, para quem não conhece? Bem, eu nem posso dizer o que é que eu gosto mais. Eu tenho, digamos, 3 temas essenciais. E o primeiro, que foi a militária, as coisas militares, os artigos militares verdadeiros, antigos. Eu coleciono só coisas portuguesas. É que me transportou para o universo dos brinquedos dos soldadinhos, das miniaturas, porque eu comecei por colecionar as coisas militares e depois achei que as miniaturas das coisas militares se enquadravam na mesma coleção. O que aconteceu foi que não se enquadraram na mesma coleção, abriram uma porta para uma nova coleção e monstruosa, quer dizer. E depois, além dos soldadinhos, tanto os ditos soldadinhos, as miniaturas militares, conforme o contexto, também coleciono os brinquedos da minha infância, independentemente seja Lego. Portanto, não coleciono Lego, mas tenho as minhas coisas que me reportam também para a infância, os Legos, brinquedos ligados à banda desenhada, personagens de banda desenhada, personagens de cinema, tudo o que for figuras de personagens de cinema, de filmes que me dizem alguma coisa. Portanto, são nichos que é o que em inglês se diz o TV Movie Related, portanto, relacionados com... E brindes publicitários. Uma das coisas, um dos temas fortes em Portugal, que teve grande força nos finais dos anos 60, princípios de 1970, as famosas figuras que os gelados da Olá e da Rajá ofereciam à criançada, digamos assim. Portanto, que é um clássico de grande sucesso. Ótimo. Acho que, bem, quem gosta deste tema vai gostar. Quem não gosta, eu espero que fique pelo menos curioso e ficará com certeza. Ainda temos mais um bocadinho e eu vou à caça do nosso amigo Zé e tenho a certeza que o vou convencer a dar umas palavrinhas. Ricardo, muito obrigado. Eu agradeço e despeço-me também e vou-te ajudar, porque vamos lá ver se o Zé quer falar connosco, porque muitos colecionadores são reservados e não gostam de falar. Vamos ver se o convencemos. Ora bem, com a ajuda do Ricardo encontrei o Zé, que ninguém nos está a ver, mas estão a perceber que estamos ambos com um sorriso na cara, porque o Zé estava um bocado fugidio. Ó Zé, desculpa lá, estamos a tratar-nos assim informalmente. Eu estou a falar, para quem não nos conhece, com o José Encarnação, é uma das grandes figuras do Salão do Brinquedo de Lisboa também. Mas esta informalidade deve-se a uma coisa: eu e o Zé, além de amigos de longa data, fomos condiscípulos de liceu, andámos também aí noutras guerras juntos e
Ou seja, ainda por cima, um homem como tu, do kickboxing, Muay Thai, desculpa, é verdade, isso é uma ofensa para um homem como tu. Muay Thai, um homem habituado ao contacto direto físico e violento, não pode estar com estas coisas para dar umas palavrinhas aqui a um amigo. Zé, bem-vindo ao meu podcast, gosto muito de falar contigo aqui nisto. E digo só uma coisa para os nossos ouvintes, como já perceberam, somos grandes amigos, somos obviamente da mesma geração, temos filhos mais ou menos da mesma idade e, Zé, a primeira pergunta que te faço é essa. Primeiro, bem-vindo, mas pedia-te uma breve apresentação. Como é a relação porque há um dos teus filhos, pelo menos o teu miúdo mais velho, quer dizer, já é um homem feito, mas acompanha-te aqui nesta coisa do colecionismo, dos brinquedos e tudo. Como é que é a relação da geração mais nova, dos teus filhos, com os brinquedos e o colecionismo? Eu sempre colecionei, eu lembro-me desde pequeno, sempre fiz coleções como toda a gente fez, os calendários, as canetas, esse tipo de coleções que se colecionava na altura. E depois comecei-me a dedicar aos brinquedos, não é? Sou colecionador de brinquedos, principalmente PVCs, da Maia Borges, aqueles trunfos, os Asterix, esse tipo de coisas. Portanto, eles viveram sempre com brinquedos à volta, brinquedos a eles não faltavam, não é? Isso é a realidade. E o brinquedo aparece também por causa do colecionismo, né? Que deixei de colecionar os calendários, as canetas e comecei-me a dedicar a querer ter brinquedos que eu tive na altura. E comecei a comprar nas lojas antigas, não é? Ia aos armazéns e comecei a comprar. Depois comprava uma grande quantidade que eu tinha que escoar o material. E daí comecei a pensar, eu tenho que, para sustentar a minha coleção, tenho que também vender, não é? Aí comecei a vender e comecei, com o dinheiro que ia ganhando, ia comprando para a minha coleção. Que eu depois cheguei a ter uma casa com 100 metros quadrados onde era só brinquedos. E, portanto, foi por aí. Em relação aos meus filhos, o mais velho coleciona cartas Pokémon, sempre colecionou, desde que ele começou a colecionar, que é o forte dele. O mais novo é o Lego Ninjago, que ele adora aquilo, já tem 17 anos, mas adora o Lego. Mas pronto, é claro que, como estavas a dizer, sou do Muay Thai, adoro o meu Sporting também, que é a minha segunda família, não é? Mas é engraçado, porque há aquela parte do Muay Thai que que dizem que é um bocado violenta, comparar com os brinquedos que é soft. Não, mas isso não é completamente errado, não é? O Muay Thai é calmíssimo e até faz bem à cabeça. Pronto, basicamente foi aí que começou a parte da colecionismo do brinquedo, que eu organizo esta feira com o Ricardo Leite, não é? Com mais dois amigos, que é o Paulo Rodrigues e o César, já há mais de 10 anos. Bem, eu não posso deixar passar em branco essa provocação futebolística, pronto, para quem não saiba, eu sou um grande benfiquista, por isso, mas pronto, isso nunca impediu a nossa amizade, mas pronto, é sempre aquela rivalidade salutar. Há uma coisa engraçada de que falaste, porque sobre as novas gerações, o Ricardo há pouco falava-me no retro gaming, não é? Aqueles jogos antigos, desde o Spectrum até outras coisas, e tu falaste noutra coisa que já não é nada da nossa geração, nós não temos essa coisa, que são as cartas, não é? Cartas Pokémon, depois aquelas Magic, essas coisas que já não é bem da nossa geração. Olha, ou seja, uma coisa que reparei que na tua banca tens muitas, e muitas delas eu tenho, que é uma das coisas que era típico da nossa geração e dos nossos pais, que são as coleções de cromos, e tu tens muitas cadernetas de cromos. É engraçado isso, eu tenho muitas, herdei muitas do meu pai e tenho muitas minhas, obviamente, comprei algumas também depois, agora não, porque há sempre a eterna questão do espaço. Diz-me uma coisa, ainda há algum interesse nisso em Portugal, ou como é que ainda há interesse pelos cromos, pelas cadernetas? Não tenho a mínima noção e por isso te pergunto. Claro que há interesse. Cá em Portugal já sai poucas cadernetas. As empresas portuguesas que fabricavam, havia bastantes, desde a Disvenda, sei lá, montes e montes delas, não estou a lembrar os nomes, mas acabaram todas, deixaram de existir. Portanto, de futebol, todas elas faziam do campeonato nacional, cada uma fazia, não é? As licenças não havia problema porque ninguém tinha. Neste momento é a Panini que controla isso, e as cadernetas que saem são muito poucas. Eu continuo a colecionar os de futebol, que saem dos Euros, dos Mundiais, do campeonato nacional, continuo a colecionar com o mais velho, esqueci-me que ele coleciona também. Ele compra para ele e compra uma caderneta sempre para mim. E, portanto, ele acaba por comprar para ele caixas e eu vou também colecionando e acabo também por acabar as minhas cadernetas. Claro que o futebol é o principal, sem dúvida alguma, que é o que continua, desde a criança dos 7, 8, 9 anos até ao adulto 80 anos, continua a ter bastante interesse, o futebol principalmente. Mas também é o que se vê à venda hoje em dia, porque de resto, antes havia as
Disney, havia os desenhos animados, havia as cadernetas históricas sobre Lisboa, sobre a história de Portugal, sobre o país. Isso acabou, deixou de existir. Acabou. E era muito educativo para as crianças, e hoje em dia isso já não há empresas a fazer isso em Portugal. Acabaram. Mas havia a do Espaço 1999 que tens ali, que era formidável, eu adorava e tenho. Havia a do Sandokan, que era um dos meus heróis de miúdo. E lembro-me de uma coisa, em relação ao futebol, eu conheço várias pessoas que ainda colecionam cromos de futebol, agora que me falaste nisso, mas já são todos adultos. E um deles, que vive no estrangeiro e que é um ouvinte deste podcast, diga-se de passagem, alertou-me para o facto na última coleção não ter sido feita pela como é que se chama, Panini, e ter sido feita pela Topps, e que eles não gostavam tanto, etc. Mas entretanto, tenho que dizer aqui uma coisa, o outro grande amigo meu fez uma viagem de trabalho, é maluco por cromos de futebol, e fez uma viagem à Argentina. A Argentina foi dar uma conferência, uma coisa, quer dizer, pouco tempo que lá esteve, e aproveitou para comprar uma caderneta de futebol argentino e comprou eu não sei quantas caixas. Hei de lhe perguntar, agora que me lembraste disso, hei de lhe perguntar se ele conseguiu. Eu acho muito difícil ter concluído a coleção, mas comprou uma data de caixas de cromos só para fazer. Por isso percebo que o futebol mesmo assim ainda move esse interesse dos cromos, mas de facto com as séries, como nós tínhamos em miúdos, terminou. E das figuras de PVC de que falavas há pouco, eu lembro-me muitas, olha, umas que eu reparei há pouco, tinha os trunfos, claro, que eu adorava, tinhas também do Vicky, o Viking, que eu gostava muito, e aquelas coisas nossas de miúdo, Bunny Flap, e aquelas coisas mais infantis. Mas isso ainda tem saída para quem? Para as pessoas da nossa geração, imagino. Sim, é a nossa geração. Eu tenho 50 anos, não é? É a nossa geração que coleciona esse tipo de cadernetas, e mesmo os bonecos, os PVCs, é essa geração dos 50, dos 40, ao mínimo é 40 até aos 50, 60 anos. E depois havia o Tom Sawyer, havia Jackie Urso Talak, Rui o Pequeno Cid, o Conan, o Rapaz do Futuro, as Cidades de Ouro, havia mesmo, e isso tudo se fizeram PVCs dessas séries mesmo. Portanto, é espetacular, é bom recordar, não é? Reviver, não é? Belas recordações que estás a falar em séries que eu adorava. O Conan, o Rapaz do Futuro, era uma das minhas favoritas, mas outras que referiste também, formidável. Bom, eu vou terminar porque, afinal isto aqui foi uma conversa como se estivéssemos a falar no café. Não estamos no Salão do Brinquedo de Lisboa. Foi uma edição especial do podcast Ideias a Contracorrente. Vou recordar aqui aos nossos ouvintes que nós estamos na sessão, está a ser gravado este podcast na sessão do dia 14 de setembro, mas este ano, 2024, haverá ainda mais 2 sessões do Salão do Brinquedo de Lisboa que se realiza, recordo, no Hotel Roma. Uma no dia 26 de outubro e a outra no dia 14 de dezembro. Estão todos convidados, obviamente. Sempre um belo regresso ao passado, um regresso à nossa infância, e também é um encontro de amigos, principalmente, e de descoberta de mundos que não conhecemos. Zé, olha, eu agradeço-te imenso. Aproveito para me despedir, diz só um adeus e eu vou fechar a loja, como se diz. Obrigado, Duarte, e apareçam nas próximas. É giro voltar à nostalgia da nossa infância, vale a pena. Seremos sempre crianças e é importante. Bom, foi mais um episódio, neste caso especial, do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Duarte Branquinho. Já sabem, peço a todos que sigam o canal do YouTube da Ideias a Contracorrente, ou no Facebook também, no Telegram, nas redes sociais onde encontrarem o Ideias a Contracorrente. Até ao próximo episódio.